Vamos dar início então na segunda parte da aula número 4. Vamos continuar? Página 44. Vamos falar sobre o sal. Não, não pulei nada. Alimentação. Faz parte. Olha só. Jesus não veio alterar o cardápio dos judeus, né? Eu não vejo Jesus comendo sangue. Jesus não comia carne sufocada. O problema não era esse. O problema é Jesus romper a religiosidade. E o problema de Jesus é a escolha das pessoas com as quais ele comia e não o que ele comia. Entenderam a diferença? O judeu estava muito preocupado com o que comia. Aí quando Jesus chega e come com outros tipos de companhia, aí eles esqueceram do que comiam e estão preocupados agora com quem Jesus está comendo. E se a gente colocar isso no pé, na balança, você vai ver que o que se come é o que menos importa. Porque os discípulos, você gosta de ler esse versículo, né? E é importante isso. Mas você está certo. Tem que ser, na atual conjuntura tem que pedir onde é que está escrito mesmo. Você está absolutamente certo. Certa vez os discípulos passaram e pegando como é que fala ali? As espigas sem lavar as mãos. E Jesus vai dizer: o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca. Então, veja só. Ele, sem alterar a lei, ele está dando um enfoque de que não adianta você se preocupar tanto de não comer camarão. Eu não como isso, não como carne de porco, mas é um linguarudo sem vergonha. Então, o que você está deixando de comer não faz diferença nenhuma. Agora, a palavra que está saindo da boca está causando muito mais dano, porque se eu como uma coisa que faz mal, vai fazer mal para mim. O que eu falo vai fazer mal para alguém ou para uma comunidade inteira. Jesus não está cancelando a lei. Ele não veio cancelar. Ele só está mostrando o disparate e as hipocrisias da religião. E quanto tempo eu fui um religioso, né? Eu tenho que tomar cuidado para não ser. Tem muita coisa para ser purgado ainda. De vez em quando eu também sou confrontado e meus castelinhos de areia também são desconstruídos. Eu faço igual aquele menino ali. E acontece. Mas é bom que aconteça isso. Eu não estou zombando dele. Isso tem que acontecer todo dia com a gente. E Jesus falou. E isso que aconteceu com Samuel, eu acho até bonito isso. Porque Jesus falou que aconteceria isso. E conhecereis a verdade. E a verdade não é que ela vai vos libertar. O verbo ali é o futuro do indicativo ativo. A verdade vai continuar libertando. O taranto de ontem não presta mais para hoje. Tem que ser um novo. Tem que ter coisas novas acontecendo. E é bom quando a gente... Poxa, mas eu nunca vi isso. Que coisa linda que você nunca tinha visto. Desde que não seja uma heresia, né? É que nem o maná, né, professor? O maná, quando era para ser colhido todos os dias pela madrugada e não podia deixar para outro dia. Então. Então, eu creio que o maná nosso não é vindo do céu. Olha, a irmã já está ficando contagiada com a minha mensagem. Isso então, aí. Então, cada dia a gente tem que ir comendo um pouquinho para se alimentar. Exatamente. É isso aí. Muito bom. O sal. Eita, esse sal vai dar pano pra manga, hein? Quem já jogou sal atrás da porta aí? Deus o livre. Não. Mas tem uns crentes que jogam, hein? E tem uns canais de televisão aí que falam aí. E se não tiver água, pode tomar vodka. Pelo amor de Deus. O sal era empregado pelos judeus com o objetivo de preservar os alimentos. Você sabe por que Jesus disse que se o sal deixar de salgar, para nada mais presta, a não ser para ser jogado no lixão, que é... Ele não usa a palavra lixão, ele usa... Não, peraí. Não, tem
pisado, mas ele fala, é onde? Fogo. Não é fogo. O sal não servir para mais nada. Ele só serve para ser no monturo. Monturo é lixo. Monturo é lugar onde se queimava lixo. Então você jogava o sal insalubre. Como é que o sal deixa de ser sal? Quando você pega o sal, deixa um monte de sal. Aí se der uma chuva em cima daquele sal, e aquele resto que sobra vai ficar um sal do Paraguai. Com todo respeito ao Paraguai, né? É um sal 1,99. Ele vai perder as propriedades, porque aquela água da chuva vai tirar muita da propriedade dele. Ele vai continuar sendo um sal, né? Eu lembro a minha mãe, depois que eu fui aprender, eu quase que eu vomitei, né? A minha mãe era manicure a vida inteira, né? E ela tinha umas pedra úmida. Aquela pedra úmida é tipo um sal que deixou de ser sal, né? Algo do tipo, né? E eu era pequeno, mano, e aquilo ali, sabe que pra que serve a manicure usa aquilo? Quando ela dá um picote na unha, no pé, e bota ali. E eu, bobo, eu botava aquilo na língua. Eu era pequeno. Mas ela... mas pô, que nojeira, cara. Eu era criança, né? Depois que eu descobri, meu Deus do céu, já era. Foi descobrir que já. Mas então, serviu pra alguma coisa, eu acho. Né? Então... Tinha gosto de quê aquilo ali? Sal. Mas é um sal que demora pra ficar salgado assim, né? Então, olha só. Então não serve pra mais nada a não ser lançado no monturo ou ser pisado pelos homens. E aí, Samuel, o que é ser pisado pelos homens como sal? E aí? É porque é o seguinte, vocês sabem que lá no templo o piso era escorregadio. O templo tinha um piso de tantas pessoas passarem. Você já viu que calçada de cidade grande, capital, por exemplo? Você vai lá em São Paulo, tem lugar na rua assim que o chão chega a estar lisinho. Porque toda hora tem gente passando, fica lisinho, né? É liso lá. E quando chove, só você pode tomar um escorregão. É liso. É liso? Eu caí, minha esposa caiu, mas ele Aí. caiu. E Jesus, Acho que ali não pode. e Jesus, É lisa. essa nunca ninguém ensinou pra vocês, eu garanto. Essa é do manto. A Varão já olhou. Varão, essa é quem? Pode botar aí, pode falar que foi eu que falei essa aí. Manda no sal. Quando chovia no tempo, era raro chover lá em Jerusalém, e nevar também é raro, mas chove e neva, né? O que se fazia? Se pegava esse sal que não presta pra mais nada, que era... Já viu sal grosso? Sim. Ficava aquelas pedrinhas assim, se macetavam, né? Ele tinha um reservatório no templo para aquilo. Então quando chovia, para que o sacerdote não escorregasse, eles jogavam no chão. E o sal então era pisado pelo sacerdote. Entendeu, mano? Olha o manto. O sal não presta para mais nada, mas serve para não deixar o sacerdote cair. Eita, meu Deus do céu! Aí tem gosta lá. Então, se você não presta para nada, irmão, pelo menos ajude o seu sacerdote a permanecer de pé. Esses obreiros aí pra acabar. Irmão? Essa é a mensagem de Gideão do último dia, né? Não dá? Dá. Vou deixar para você. Então vamos lá. O sal. Entendeu aí, Samuel? Vai ter espaço nesse celular para tanto manto hoje? Hoje eu tô inspirado, hein? Tá saindo fumaça ali. É um monte em cima do outro. Esse churrasco que o pessoal não... Olha, Ainda sobre o sal. Você sabe que quando a criança nascia, ainda hoje é assim, a criança nasce e é normal esfregar sal nela para tirar as bactérias. O sal ele é antibactericida. O sal ele conserva. Por isso que fala aliança de sal, né? Aliança. Eu não sei se não vou falar besteira, agora não estou lembrado, mas a maioria das ofertas tem sal. Jogar um sal na... Joga sal. Né? tá escrito aí no livro. Tá escrito. É sal, tem sal, né? E que mais? Então, criança. O sal, uma das propriedades do sal também é temperar. E uma das propriedades do sal, que eu acho uma das mais lindas, é dar sede. Crente sem sal, meu irmão, não dá sede em ninguém. O crente que tem
sal. Onde ele está, o pessoal Isso aí tem arrebentou. sede de Deus. Essa foi. Vou pregar isso aí, Ah, tá lá, ele, filho. Não, essa daí A bola Já é o quarto caderno aí já, né, Varão? Não, essa daí. Olha lá. Quase caderno nessa aula, né? as pérolas. Essa aplica bem. Essa aplica bem. Essa é boa, né? Essa eu vou- Então, pela lei, tinham que colocar sal em suas ofertas de manjar e oferta queimada. Esfregava no recém-nascido, está lá em Ezequiel. Alguns acreditam que tal prática tinha objetivos medicinais, mas outros acham que não passava de superstição. Eu acredito que é para fim medicinal também. Porque na superstição usa muito sal também. Porque como o sal ele é conservador e é purificador, você às vezes vê vasinho com sal. Irmãos, você chegar na casa de um crente, ver vasinho com sal grosso, Ah, eu chuto. Daí é uma cumba. eu já vi, deixa pra lá, né? É complicado, né? Não, mas não tem nada a ver. Então não tem nada a ver. Aí, então, tem certas coisas, irmãos, que a gente tem que, né? Pra salgar a carne. Chuta que é uma cumba. Não é pra nós mais. Entendeu? Mas enfim. Às vezes a gente fala, arruma confusão, né? Eu já arrumei muita confusão. Hoje eu parei. Imagino. Parei. Não, eu parei, eu tô assim, imagina bem qual era, né? A vez que eu apanhei, olha, o tempo. Você já leu o livro dele? Elif, né? Elif, né? Elif, desculpe. A lei. O Elif, a vez que eu apanhei mais, mas pensa igual boi ladrão, foi quando eu inventei de fazer uma palestra, e olha que eu fui até em Curitiba nessa palestra, sobre piercing e tatuagem. Misericórdia. E eu fui fundo, varão. Fui lá na cultura indiana, peguei revista, tudo com base. Onde é que tá escrito? Tá aqui, irmão. Tá aqui. Aí já mostrava, eu já sabia como é que era. E né, tá aqui, ó, tá, tal. E não foi a Bíblia não, tá dizendo aqui, não. É capaz, tá? Teve um lugar que eu fui, num certo lugar aí, né? Que eu acabei de dar palestra. A mulher ficou tão revoltada que depois da palestra ela colocou piercing. Ué? Pra isso. Você acredita? Tu desviou a mulher. Tira o sonho pela culatra? Hã? Tu desviou a mulher. Não é porque é mulher, é porque é a pessoa, né? Sim. Podia ser homem, por acaso foi uma menina lá, uma moça, né? Ela já estava em vias de, mas quando ouviu, a mãe deve ter levado por força ali na palestra, né? Que mãe gosta dessas coisas, tá vendo? Lá, o pastor fala, aí já começa, né? Aí eles trouxeram esse demônio para falar essas coisas aqui, eu boto meu corpo, é meu, eu faço o que eu quiser, e aí daí pra frente, né? Essa lei. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu não preciso Satanista, disso, né? não vou falar mais nada disso aí não. Quer botar, bote, né? Não quer, não bote. Na verdade, Mas que tem implicação, tem. O senhor É. tem essa Priscila guardada? Não vou falar mais sobre isso. Tem. Tudo. Pode Tem. passar pra mim. Olha, ainda sobre o sal, há ainda outra utilização do sal no Antigo Testamento que é um pouco obscura. Será que Abimeleque realmente semeou sal na terra dos siquemitas? Também era comum fazer isso, que o sal também, apesar de que tem muita terra que tem falta de nutriente e tem que se colocar sais, minerais, sabe disso, né? A terra pobre. Mas também é uma maneira de você matar a terra, Até na terra tem pó. é jogar sal. E tinha uma lei, não é bem Pobre sal, sempre tem como- mas faz parte da nossa aula. Inclusive na terra. Havia uma lei romana que proibia você de semear joio no campo de trigo do inimigo. De tão terrível que era. O joio se alastra igual uma desgraça, né? E só tem Olha joio, aí, ó. Olha Varão. aí, olha aí. Vamos anotar só mais tem uma. joio onde tem trigo, hein? Olha, rapaz. Não tem joio no meio de laranjeira. Tá brincando? Sério? Olha a Tem gente pregação, que irmão. entende. Vocês são cada um. o Eliseu pôs sal na água, né, pastor? O profeta Eliseu. Muito bem, Eliseu, rapaz, Eliseu, ele é a prova de que Deus sempre tem soluções simples para problemas complicados, né? A panela estava cheia de veneno, ele traga a farinha, devia ser pernambucano, né? Aí depois havia, a terra estava podre. Eu tenho que falar esse manto. Mano,
Ele chegou em Jericó e quando ele chega, ele é recepcionado pelos filhos do profeta e vão dizer: ó profeta, a terra aqui é boa, mas as fontes são contaminadas. Não, a terra é boa, mas a fonte está contaminada, e porque a fonte é contaminada, não está nascendo nada. Aí ele: ó, então me traga um prato velho. Não, novo. Ó, novo. Trouxe, gostou, já gosta. Eu gosto de ver aquele irmão lá. Você não pode faltar na aula, você é minha inspiração. Traga um prato novo. E traga sal. Agora, veja só, irmãos. A terra não estava produzindo, mas era terra boa, mas não estava produzindo. Eliseu tinha que jogar o sal onde? Na terra. Mas não. Ele foi na fonte. A fonte que irriga a terra. Ah, mas por que essa igreja não acontece mais nada? Claro, a fonte está podre. Tem que jogar sal na fonte. Deixa eu parar aqui. Agora ninguém dá glória. Essa é pregar e esperar a moda, né? Pode ser no outro de aula também, que eu quero. Pomar de coco, né? Onde tem os pomares de coco, pra beber água de coco. Quando a água do coco é saloba, a gente põe sal no pé e a água fica bem assim. Olha, viu? Essa eu não sabia. Aí tu bota só no teu pé e a água do coco. Ele está dizendo que quando a água de coco é saloba lá. Da onde você é mesmo? Eu sou lá do norte, Mas de que norte? De que lugar? sou do estado de Pará. Ah, da Pará. Tá vendo? Quando a água de coco tá saloba, bota sal e ela fica docinha? Sim. Olha aí. Até no abacate também. Mas é sal no pé, tá, irmãos? Não é no pé. Bota No sal pé do abacate, não é no teu pé, não. No pé do abacate. Tem que dizer Não qual é o sabia pé, não. né? Interessante. É do coquinho, né? Prosseguindo. O sal do Mar Morto se apega às rochas, galhos e árvores e cercas situados ao longo de suas margens. Aquele sal do Mar Morto, ele é um sal riquíssimo. Eita, eu tenho que falar outra coisa. Rapaz, eu não posso falar nada, vai chegando os mantos aqui no zap, Fala, não tem que falar. É de Deus que o senhor passar pra nós. Trouxesse um pote de sal de lá, mas não. Olha só, Dava pra vender por 50 o Mar Morto, 50 pila um grama. escreve aqui, essa é forte. Vou escrever. O Mar Morto é o mar mais rico que existe. Ele tem milhões de toneladas de sulfato de potássio, como é que é lá, outro? Bicarbonato de sódio, de magnésio, é riquíssimo em titânio, é riquíssimo. Cara, ele é rico em tudo. Só que não tem vida. Eita, aí, olha. Falou pros ricos. Agora tá tendo, porque está se cumprindo a profecia de Ezequiel. Tá nascendo até tamareira na beira do Mar Morto, meu irmão. E peixe. Os bolões. Peixe, e não é umzinho só, não. Tem cardume de peixe no Mar Morto. Pastor, Tá? Não tinha, agora tá Tá bem tendo. salgado. E água vem da você onde? vai pros lados daquela montanha, sal, lá na Turquia, Sal tem em vários lugares. Eu estive na Polônia. é pamucada. Sabe como é que é sal? Você sabe o que é sal? Uma mina de sal, como é que é? Polônia? Na Polônia tem uma mina de sal subterrânea. Eu não sabia que era assim. Eu achava sal é igual lá no Mar Morto. Não, irmãos. Sal é o minério, é igual mármore. Mas tem uma montanha de sal lá. Sim, é mármore. O sal é mármore. Ela tem É um tipo umas- mármore. Umas piscinas de água. Eles cortam igual o mármore que eles blocam. É igual o mármore quando corta. Você pisa nesse lugar que eu fui, parece piso de mármore. É cinza, é um tipo de sal diferente, né? É igualzinho. É pedrado, né? É igual é uma pedra. O sal é uma pedra, essas minas de sal. O que eles fazem? Tem que botar numa máquina e ralar aquilo. Opa, mas é um mármore que... É sal. É um mármore, eu digo mármore que é igualzinho mármore, para você entender o que é, né? Se você pegar na tua casa uma lajota de sal, né, e botar ali, você vai pensar que é mármore. Mas é sal. E a mina inteirinha daquilo ali. E eles vendem lá um pedacinho para você Então, na levar. Turquia tem uma montanha de Sim, sal. mas tem várias em todo lugar. No Eles Brasil têm tem, lá aquelas- aqui no Chile tem. Aquelas piscinas de águas térmicas nessa Sim. montanha, eu tava vendo documentário, é Pamukkale. Gente, que coisa mais linda do mundo. Turquia, eu falei antes de começar a aula, um dos lugares mais lindos que existe é a Turquia. Né? Outro lugar lindo que ninguém fala e ninguém vê foto, porque só tem guerra lá, Afeganistão e Paquistão. Lugar, meu Deus, parece um paraíso, aquelas montanhas com neve.
pedra, coisa mais linda. Só que não recomendo ir passear lá, que você pode não voltar, né? Aí lá quem não foi. Falta no saco. É melhor ver pela televisão. Mas é um lugar lindo. E de comida boa também. É um povo que tem uma cultura forte. Come ovelha, Cazaquistão, Uzbequistão, são lugares que ninguém vê, ninguém vai viajar pra lá. Mas tem uns camaradas que vão e filmam lá, procure lá na internet, né? Um lugar lindo. lá também come ovelha. Come tudo. Prosseguindo, os israelitas poderiam recorrer às várias fontes para obter sal, mas a mais imediata estava em seu próprio território, o Mar Morto, que era uma mais próxima, né? Mas existia várias outras fontes também, minas, né, de sal. E também existia também, irmãos, Palestina nem tanto, mas ali mais pro lado da Síria, Iraque e entrando ali para Irã. Depois caindo lá para a Arábia Saudita, toda aquela região hoje, ali onde são as regiões riquíssimas de petróleo, o petróleo, ele aflora, as minas de petróleo, o petróleo está lá embaixo, mas é tanto que faz lago de betume. Por isso que o Noé, quando ele betumou a arca, ele betumou com o betume é um piche, é a nata, é igual leite, é a gordura que fica por cima, aquela grossa do petróleo, ele pegava aquilo e passava entre a madeira, para impermeabilizar. Aquilo que é betume. Betumou. Não tinha nem sorvetinho, nem o petróleo que lá é. Não, eles usavam para betumar, né? Usava para fogo também. Eles já sabiam. Dentro de uma maneira primitiva, mas eles. O Herodes meter fogo. Eles só não faziam esse processamento, né? essa destilação, né? Como hoje é feito, né? Separar querosene, gasolina. Mas se você tem uns documentários aí que mostra lá na África, principalmente, na China também, tem poço de petróleo e as pessoas fazendo destilação em casa, você não acredita. Os caras esquentando com forno de madeira, um negócio pingando assim, porque os elementos do petróleo, eles são separados de acordo com a temperatura, né? A gasolina sai em uma temperatura tal, a querosene em outra, o diesel em outra, é assim, vai saindo aos poucos, dependendo da temperatura que você colocar ali, tem que ir regulando, vai sair um tipo de material. Não faça em casa. E o mais grosso vai ficando por último. Mas é tudo da mesma matéria? Da mesma matéria, sim. Coisa, né? É a temperatura com a qual você esquenta que vai sair, separar os elementos. Pastor, quando o Joquebed betumou foi por isso? Foi, betume. Os americanos fazem assim. Betume é betume. Na década de 30. Entendeu? Contrabando de álcool. Eles fazem até hoje. A afirmação de Cristo sobre. Vai lá. A afirmação de Cristo sobre a possibilidade de o sal se tornar insípido pode suscitar perguntas muito interessantes, cuja resposta nem sempre são fáceis. Como é que o sal pode perder o sabor e se tornar insípido? Uma das maneiras foi o que eu falei para vocês, que eu não tirei isso da minha cabeça, tá? Pesquisamos, tá? Só não lembro agora, desculpe, deveria ter trazido a fonte, mas não lembro. Mas fique tranquilo. Eu ia perguntar a fonte desse aí. E Você está querendo saber demais. da né? purificação dos. Fala, meu. A Purificação de quê? Das crianças? Não. Do povo lá que. Você falou que o sal servia para É purificar. samaritano. Ah, do Siquém? Não. Qual samaritano? Samaritano. Os samaritanos, se eles quisessem no livro, sim, da água. Não, isso aí eu passei. Isso aí é o Brian Kibuka, ele tem um estudo na internet sobre isso. Brian Kibuka. Ele é professor, doutor em hebraico, história antiga. Eu tô indo, quando eu informei isso, eu falei, eu ouvi do professor Brian Kibuka, eu não falei que. Então, vai reclamar com ele lá. E não falei que era verdade, eu achei interessante isso, né? Mas enfim, já vimos isso aqui. Vamos andar um pouquinho mais, para já falei isso aqui também. Página 46. No Egito e na Palestina havia o costume de colocar sal em monturo de estrume, provavelmente com o objetivo de retardar a fermentação. Assim sendo, o sal insípido não teria nenhuma utilidade. Então, o melhor que o dono dele deveria fazer seria jogá-lo na rua e deixar que os passantes o pisassem.
Essa informação de que era colocado no templo, se a memória não me traz, está lá a vida diária nos tempos de Jesus, do autor, eu sei que é lá, Hobbes. É a vida diária nos tempos de Jesus. Tá? O peixe. Voltou para o peixe aqui de novo. O peixe comercializado em todo o país passava antes por um processo de salgamento. Irmão, naquela época não tinha gelo, não tinha frigorífico, né? Inclusive, se você for estudar hebraico moderno, tem muitas palavras do hebraico moderno que não existia na época lá de Moisés, pô. Exemplo, micro-ondas. McDonald's. Você vai ver hoje escrito McDonald's com a letra hebraica, mas escrito McDonald's. Cheeseburger vai estar escrito com as letras hebraicas que correspondem a cheeseburger. Tá? Máquina de lavar roupa não tinha naquela época. Por isso que a gente aprende quando vai aprender, vai fazer o hebraico instrumental, o grego instrumental, você vai aprender o grego e o hebraico lá que se falava lá, que é outro hebraico, é outro grego, não é o que fala hoje lá. Aí tem os irmãos, eu estou falando que eu dou aula de grego, né? Tem uns irmãozinhos que a gente está dando aula, a gente fala a palavra e tá, pastor, não é assim não. Não é assim não por quê? Porque no Google, você está vendo o grego de hoje. Não vai bater. Algumas coisas batem. Mas tem outras que não batem. Porque é o grego de 2000 anos atrás. O português de 500 anos atrás, você não consegue entender nada. Imagina de 2000 anos atrás. Né? Inclusive esse hebraico que se fala hoje lá em Israel, é um hebraico moderno que foi criado no início do século XX, né? Nós até falamos sobre isso daí. Ben Jacob, Ben não sei o que lá, o nome do camarada lá. Ele pegou várias palavras de vários idiomas diferentes, junto com o hebraico, e criou um novo hebraico, esse hebraico moderno que está lá. Tá? As principais fontes de peixe eram o Mar da Galileia. Sabe que o Mar da Galileia não é um mar, né? Quais são os nomes do Mar da Galileia? Vamos lá, o primeiro é Mar da Galileia. O outro? Lago de Genezaré. Isso, é cara, viajar para lá é outra coisa. O outro? Mar de Tiberíades. E o outro? Lago de Genezaré. Não, você falou qual? Mar da Galileia, Mar de Genezaré, Mar da Galileia, Tiberíades e tem mais um, rapaz, agora esqueci. Mar Vermelho? Mar da Galileia. Não, Mar Vermelho é o Mar Pastor, Vermelho. mas o mar Lago que atravessou de Tiberíades. e Israel atravessou foi qual mar? Qual que é? Não foi o mar mesmo. Foi mar. E como é que ia ver o outro lado? Mar da Galileia. Do outro lado. Ué, mas o Mar Vermelho ele tem um istmo assim, ó. Eles atravessaram aqui, ó. É, porque atravessar o mar do Repete o nome dos mar aí, meu Deus. Não, mas não é um mar daqui pro Japão. O mar, mas era um istmo. Tem um Então, tipo espacinho. aqui, quando chega em Balneário, que tem um rio ali. Mas não é um rio não, é longe. Eles ficaram o dia inteiro atravessando? Não é. Mestre, repete aí. Mar da Galileia, Mar da Tibéria. Não, Mar de Tiberíades e Lago de Genezaré. Tem um outro que agora esqueci, rapaz. Não, mas você falou os quatro. Não, eu repeti o que ele tinha falado. Mas tem mais um. Não é aquele lá que Jesus Mas vendeu amanhã as eu águas, vou no pastor? Não foi pegadinha. Procura no Google. Então, o Mar da Galileia, ele não é um mar, ele é um lago, mas ele tem algumas características em certas épocas de mar. Tanto é que Jesus teve que acalmar a tempestade, pelo menos 2 vezes, né? Lá, uma vez ele estava com uma almofadinha, dormindo, né? E a outra ele apareceu andando lá por cima. Foi nessa aí que andou sobre as águas? O Pedro andou sobre as águas. Quando ele apareceu e acharam que era um fantasma, né? Tem muito crente que é igual o Pedro, até hoje acha que Jesus é um fantasma, né? Não sabe identificar Jesus de fantasma. Fala. Qual que é aquele aplicativo do The Choose que eu não consegui achar? Porque eu quero ver a série de Jesus. Depois da aula. Pastor, mostra pra mim. É Chosen, bota lá no Netflix. Não é da Netflix, é um outro. Play. É pelo Play Store. Não, o disco da Netflix não é. Play Store. Foi pra mim, mas eu não sei qual que é. Na Netflix é assim. Falou uma vez que era de Chose, que era Angel, uma coisa assim. Angel é o estúdio. Aqui? É, do... Onde é que pesquisa aí? Para cada celular um celular.
Aqui, ó, aplicativo. Aqui em cima, escreve aqui. Por isso que eu vejo música. Por isso que eu não venho para a aula. Eu quero ver essa série, pastor. Você não consegue baixar esse. Eu vou perguntar pro pastor Taran qual que é. Não, essa frase aí eu já conheço, não. Eu vou ver até o início. Não viu o The Chosen, rapaz? Mas tu não é crente, não. Agora eu não sei, mano. Esse aqui, ó. Eu acho que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Vamos lá. A aula não é The Chosen. Outra forma muito comum de se preparar o peixe, então, era assá-lo sobre brasa. Jesus comeu peixe sobre brasa, né? Depois de ressuscitado, ele comeu peixe e pão. Era isso que eu ia perguntar. O que você ia perguntar? Chegou lá naquele assunto lá de Ah, sim. faz uma hora atrás. O que tem? Esse peixe sob a brasa depois de ressuscitado. Ué, ele comeu. Isso aí Ele ressuscitou, então, material, não? me dá uma alegria, não, pô? Ah, tá. Mas eu acho que o céu não é só espiritual. Mas e quem foi que te falou que é só espiritual? Você não vai comer do fruto da árvore da vida? Não é só espiritual. Você, olha só, Manuel. Não é só espiritual. Eu vou tocar. Vai ter nem que se viar hoje. Mas vai ficar novinho. Irmão, Vai ficar novinho. o que Jesus falou na última ceia? Vamos comer esse aqui até que comemos o novo. Então nós vamos comer o outro. Glória a Deus. Isso não dá uma alegria. Rapaz, crente tem que comer, cara, senão não vai ser céu. Vai. É um corpo que atravessa a parede. É um corpo que tem ossos. Ele falou, toca aqui. A fantasma não tem carne e osso. Isso depois de ressuscitado. 1 Coríntios capítulo 15 vai falar. Tem carne, corpo espiritual, corpo material, tem carne de aves, carne de animais. E tem corpo celeste. É o outro corpo. Como é que é? Não sei. É um corpo glorificado. E ninguém fuma maconha. O professor tem que ser humilde para falar que eu não sabe, eu não sei. Como é que vai ser, eu não sei. Agora, o que a Bíblia me ensina? Que ele atravessa a parede, a Bíblia me ensina que tem ossos, Jesus mesmo falou, bota a mão aqui, tem osso e carne. E ele comeu pão e peixe. Não, mel aí já é acréscimo. Pão. Ah não, comeu mel também, foi. Tá certo, desculpa. Pão, peixe e mel, Mas a promessa que nós vamos estar sentados com ele. Numa mesa. Nós vamos celebrar uma boda com ele. Não, você está na cadeira, a mesa vai estar coberta. Mas é pra comer. E a igreja é a noiva de Cristo, não é, Manuel? Eu já vou dizer pra ele que é o ar. Não é. A igreja não é a noiva de Cristo, né? Você sabe disso. Não é? Não. Onde é que está escrito? Tu não é noiva? Onde está escrito na Bíblia que a igreja é a noiva de Cristo? Não, me mostra aí. Vocês gostam de Bíblia? Me mostra que diz assim, ó. A igreja é a noiva de Cristo. Mas vamos voltar pro peixe aqui. Não, senão eu não vou andar. Não volta não, filho. Vai chegar a hora da noiva aqui, eu vou falar. Sim, daí 3 aulas depois. Não, mas vai procurar, pô, tem que falar tudo. Você tem que procurar. De minhoca. Nós não queremos ir pro Google, então nós queremos ir direto. Google não. É só ver para Apocalipse. Quem é que apresentou, quem é a noiva, essa é a noiva do Cordeiro. Vai lá, tá escrito quem é a noiva, tá lá em Apocalipse. Já deu um lugar que tá escrito quem é a noiva. Tá lá escrito em Apocalipse quem é a noiva. Vamos lá. É a Nova Jerusalém, a noiva. Nós somos o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça do corpo. Eu não posso ser noiva e corpo. Verdade, mestre, é verdade. Amantíssimo guru. Eu não sou o corpo de Cristo.
Eu não sou o templo onde o Espírito Santo de Deus habita? Cristo não é o cabeça? Ah, mas pastor, mas está escrito, maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja. Sim, amou a igreja como um marido, como uma esposa, metaforicamente sim. Mas em nenhum lugar está escrito que a igreja é a noiva de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E somos membros uns dos outros. E Cristo é o cabeça do corpo. Ah, mas lá em Mateus 25 está falando das 10 virgens. Sim, as 10 virgens pode ser um retrato da noiva, da igreja. Tudo bem, perseverança. Mas lá não fala quem é a noiva. A noiva não aparece lá. Onde é que está a noiva? O noivo, eu sei que o noivo aparece. As damas estão lá. Mas a noiva não está. Quem é a noiva? Ô, professor, então tem uns dias aí que são bem heréis mesmo, né? Quem? E como? É o que mais tem. Porque na maioria dos dias que falam de noiva, coloca a igreja como noiva. Agora olha só. Uma metáfora não é pecado você fazer metáfora. Jesus disse, eu sou a porta. Ele disse, está lá escrito. E nós, metaforicamente, a Bíblia diz lá em Coríntios, né? Eis que estou nos preparando para apresentar como uma noiva, uma virgem, né? Uma metáfora? Sim. Não é pecado, não está errado. Mas não tem lugar nenhum na Bíblia escrito que a igreja é a noiva de Cristo. Lá em Apocalipse está dizendo, ele apresentou a noiva, que descia ataviada como noiva. Quem que descia ataviada como noiva? A Nova Jerusalém. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que Arranjou não sou eu, não sabia, né? Por isso não Aqui todos nós. Aí você vai falar, eu vou ter que aprender tudo de novo. Eu acho que vai. Irmãos, eu não estou falando nenhuma heresia. Não está escrito. Eu não posso falar uma coisa que não está escrito. Nós vamos morar na cidade, vamos. Vamos. Nós estamos mais perdidos que cachorro pobre nisso. Pelo menos isso, vamos morar na cidade. Bora lá. O nosso... Olha, o nosso problema é um só. Eu estou vendo desde o início. É interpretação da Bíblia. Não estamos tendo interpretação correta. Está faltando hermenêutica para os nossos mestres. Tá? Não todos, tá? Graças a Deus, uma boa parte está se despertando. Então, amém, glória a Deus. E é bom que dá esse, que agora vai ficar mais seletivo. Será que é isso mesmo? Professor, Né? daqui a pouco vão ter que fazer um novo concílio, né? Não tem nada. Irmãos, falando sério agora, olha. Eu não estou trazendo nada de. Eu estou falando só o que está escrito. Mas, só estou pastor, não é isso. vendo a tradução. Mas o Você problema é que ninguém traz pro público isso, né? não, mas pode criticar. Mas não é heresia. Não é isso. É heresia que nós O escutamos. problema é outra coisa. É que a gente- Bem mais profundo. É eu saber a verdade. É que a gente uma fica coisa, apavorado agora de tá- compartilhar a verdade com todo mundo. Por que vocês estão fazendo um curso desse aqui? Mas não é Pra gente isso. aprender. Não é bem isso. E eu aprendo junto com vocês. Porque eu vou ter que estudar, eu vou ter que me esclarecer, vou ter meus choques. E eu compartilho os choques, porque eu não quero ter o choque sozinho. Pois eu vou juntar a igreja mesmo. Irmã, vai dar problema lá, vai dar problema. Mas uma vez que a gente aprenda, vocês já tiveram hermenêutica aqui? Não, já me está fazendo agora a quarta. Então, Mas isso não foi o que eu disse. Se eu chegar lá e dizer que a ovelhinha foi comida pelo povo. o pastor vai chegar. E aí, mano, tá gostando do seminário? Tô, pastor. Já aprendi que a ovelhinha foi comida e que a igreja não é a noiva de Cristo. Olha, metaforicamente é. Essa aí é mandada. Metaforicamente. Mas não existe versículo que diga que a igreja é a noiva. Aí Não, mas agora. o senhor completou o raciocínio agora. Aí sim. Desenho. Aí sim. É faltado para essa linha. Não, estou falando desde o início. Não existe versículo que diga
que a igreja é a noiva de Mas Cristo. não é errado. Mas não é errado. Isso. Eu falei, eu tô falando desde o início. é. Não é errado. Parecer. Na Bíblia, Não é. mandou Mas dizer, a Bíblia diz, o que a Bíblia diz que é noiva é a Nova Jerusalém. Mas não pode afirmar também. Por que não pode afirmar? Não, estamos numa pregação, igual o Rafael estava falando aqui. Tem. Ué, Rafael! Falar que aprendeu comigo não é não. Rafael é minha filha. Descobriu a laranja. De 50, 60 anos, Rafael tá chamando o centrão aí. e prega afirmando que é a noiva, a igreja é a noiva. E eu praticamente cresci com isso e agora pra mim é noiva. É verdade. Aí comentando aqui, Aí é que tá o como choque. você vai chegar num púlpito e pregar, claro, mas Não vai fazer conhecendo a isso. verdade, tem que... Gente, Eu tô passando, irmãos, olha só. A gente tá falando, mas tava ensinando para não falar. Não, não é isso. O choque, a necessidade do choque é para vocês verem como que a gente tem que estudar mais, para não falar besteira. Eu não vou trazer um assunto desse que não vai edificar em nada, porque metaforicamente a igreja é a noiva de Cristo. Metaforicamente, como eu sou uma ovelha de Cristo, como Cristo é a porta. Isso é uma metáfora. Ele mesmo disse: eu sou a porta. Professor, Tá? mas a maioria dos pastores estão falando, estão afirmando e não estão dizendo que é uma Que é a Nova Jerusalém. que nós Mas não é um somos- assunto que você vai trazer. Literalmente, né? Se você falar uma coisa dessa num culto da nossa igreja, eu na minha igreja, se eu falar isso, eu estou falando para vocês, vocês são professores, são alunos, são pessoas maduras, né? É uma coisa que tá chocando aqui, que é pra gente, poxa, mas eu não vou passar isso para frente, porque vai destruir, de repente você até você desvia uma pessoa. É verdade. É perigoso isso, né? Então, nós estamos falando aqui para vocês, não é no intuito de desconstruir outras vidas, de desfalar o que estão falando. Deixa falar, irmãos. A noiva de Cristo também. E metaforicamente é. Metaforicamente é, não está errado. Só que se alguém perguntar para você, onde é que na Bíblia está escrito que a igreja é a noiva de Cristo? Olha, irmão, não está bem assim. Você vai falar com cuidado, né? Você vai falar assim, olha, o apóstolo Paulo ele compara lá em Efésios 5, olha, a maridos amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja, olha, é da ideia de um marido, uma esposa, pode ser por ali também, né? Também lá eu estou pregando o evangelho para que apresente vocês como uma virgem, olha, também é uma metáfora, Mas a Bíblia vai dizer que eu não sou a noiva, vai dizer que eu sou o corpo de Cristo. Aí ela fala, e Cristo é a cabeça do corpo. Aí está escrito. Eu não posso ser corpo e ser noiva. Senão vai ficar um monstro. Mas é que são pequenos detalhes que nunca ninguém para pra pensar. Se não souber dizer isso, É uma coisa lógica, você falou tudo. É uma lógica que a gente nunca parou. Pô, então alguma coisa que está, como diz lá num certo lugar, tem alguma coisa errada que não está certa, né? Opa, e nós somos seres pensantes, nós vamos parar. Isso aqui é uma metáfora. Mas o evangelho deixou de ser evangelho porque não está escrito que a igreja é a noiva de Cristo? Muito pelo contrário, eu sou o corpo de Cristo, mano. E se ele é o cabeça, olha, Eu sou mais importante que é mais importante que a noiva. Quando eu tô dentro dele, né? Tô dentro dele, entronizado dentro. A noiva, o cara pode desistir. E sabe quem é a noiva? Vou falar em off pra vocês. Novidade. Novidade pra ninguém. Não é novidade pra ninguém. É para alguns que não é. Mas eu gostei de ser desconstruído, porque eu fui. Mas eu não, claro. Bem-vindo Aí, ó. Pastor, É, irmã, é ele mesmo. mas é bom desconstruir, saber? É ele mesmo. uma delícia. Dá uma delícia. Entendeu? começa com isso. Então, é isso aí. Se não souber, é só dizer assim, o meu professor Taranto disse que não é. Eu não disse nada. Está escrito lá em Apocalipse quem é a noiva. Lá na Apocalipse está. Acha aí o texto que está escrito lá. Vou apresentar a noiva. Está lá em Apocalipse. Apocalipse. É lá na frente lá. Ninguém vai vir aqui pedir pra ele dizer 19, 21, uma coisa assim. A maioria não sabe quem é, né? Mel. O mel nós falamos no início aqui. O mel pode ser o mel de abelhas mesmo. Inclusive tem apiários hoje lá em Israel, né? Jonatas comeu mel. Sansão pegou mel de dentro do leão. Era mel.
de abelha. 19:7. Agora o irmão quase me bateu quando eu falei que tinha mel em Israel. Não tem mel lá em Israel? Tem, irmão? Não tem, não tem. Então tá bom. O Israel que tu foi não Sansão comeu o quê? Mel! Jotas comeu mel! Mas o senhor perguntou pra ele sobre Sansão? Falei, mas tem uns que você mostra e não adianta. Não é mel. Não tem. É difícil. Mas tá bom. Apocalipse 19:7. Então o que tá escrito 19:7 pra acabar logo essa celeuma? Eita. Vai lá. Vou botar no fogo agora aqui. Regozijamos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para revertir foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os autos justos dos santos. E os anjos me disse: escreva feliz aos convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou essas suas palavras verdadeiramente de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não façam isso, sou servo como Não, vocês. mas aí é onde tá Não tem não. Tem sim, tá na sequência aí. Deixa eu voltar aqui. E a noiva desce. Que desce ataviada com uma noiva, tá lá. Eu acho que era 13. Depois vocês vejam em casa lá. É a Nova Jerusalém. Mas, mais uma vez, metaforicamente, a igreja é a noiva de Cristo. Agora para vocês dormirem sossegados. Tá? Então vamos lá. Não, não está errado. Eu só estou falando que não está escrito na Bíblia. Mas não é errado. Eu não falei que está errado. Aqui, pastor. Então vai lá. 21. 21:2. Então vi o novo céu e a nova terra, pois os primeiros céus e a primeira terra já tinham passado, e o mar já não existia. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E é também uma comparação, né? Porque a cidade como uma noiva. Como? Noiva, o como é comparação. Entendeu? É só pra pessoa entender. Porque aquilo que João viu, Paulo ele fala que não tem palavras para tem expressão que ser como uma noiva realmente sem mácula, sem ruga, aparece nos outros. características. Metáfora. É tudo comparação. Como? Só que daí o povo já tira, né? Eu não posso afirmar uma coisa que a Bíblia não está afirmando. É só uma figura de linguagem. Então, quando eu vou estudar um texto, eu tenho que conhecer as reis da hermenêutica. E uma das regras é o texto. A primeira interpretação é a literal. Mas tem texto que não dá para interpretar literalmente. Esse daí, literalmente, não dá para interpretar, por exemplo. Né? Então, eu tenho que fazer as figuras de linguagem. Se era como, é comparativo. Não era. Era parecido com alguma coisa que ele conhecia. Exatamente. Naquela época. De repente, se eu vir hoje a Nova Jerusalém, eu não vou ver como noiva, eu vou ver outra coisa. Porque o meu padrão, os meus parâmetros de comparação vão ser diferentes do que o João conhecia. De repente eu vou falar, parecia um shopping. Mas lá naquela época não tinha shopping. Para ele viu uma cidade. Rua de Ouro. Eu não duvido que tenha Rua de Ouro. E eu acredito que vai ser muito superior a ouro. Porque, tanto é que vai ser Rua de Ouro. Nós vamos pisar no ouro, né? Irmãos, eu creio que são coisas que nós nunca imaginamos na nossa vida. É superior a tudo que você imaginar. Nossa, o ouro representa a pureza e a santidade. Né? Pureza, santidade. É uma cidade que não tem pecado. Não tem. O professor tá mas eu... Não tem luz. A glória de Deus ilumina a cidade. Outra coisa, os crentes chegam assim, nós vamos para o céu, quem nós vamos ver lá? Eu vou devolver a pergunta para vocês, teólogos. Quando chegarmos naquele lugar, quem veremos lá? Nós? Não, nós. O espelho. Eu fazendo a selfie. Vamos dar a volta então. Quem nós vamos ver? Vamos ver Jesus. Ele é o Deus imanente, Ele é o Deus que se fez carne, nós vamos tocar em Jesus. Ah, mas e Deus, Pai? Irmãos, quem vê Jesus vê Deus. Nós vamos estar imersos em Deus, igual um peixe no aquário, nós vamos estar assim, Deus vai estar entrando nas nossas brânquias, saindo por nós, nós vamos estar envolvidos em Deus. Eita, que já começa Imagina o culto. Imagina o culto. Você não vai ver Deus, você vai estar em Deus. Está entendendo? 24 horas. A questão não é ver, estaremos nele. E como ele é, o veremos.
Espírito Santo aí, eu só estou vivo ali e sobrevivendo por causa da vivificação do Espírito que está em nós naquele momento. Aleluia. Aí está a Trindade. Eu tocando em Jesus, eu imerso no Pai, na unção do Espírito. Que manto é esse? Manto aí. Agora desceu uma vez. Imagina Entendeu? como vai ser o culto lá em cima. Essa é a Trindade. Eu não vou. Aí tem um crente, eu só vou ver Jesus, vai ficar procurando o Pai. Não vai procurar o Pai, você vai estar nele. O Pai está escondido. Não está escondido. Você está nele. E você só está ali porque o Espírito Santo está em você. E é Ele que nos vivifica. Agora, aquele que morre sem salvação, o Espírito não vivifica. A alma. Jesus falou, não temais aquele que pode matar o corpo, não pode fazer mais nada. Agora, mas temais antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. A alma lá é psique. A alma é o teu eu, o meu. E o corpo é o soma. Mas lá no céu, esse soma não tem. Ele foi transformado. Porque carne e sangue não pode herdar o reino do céu. E quem é que vai transformar? O Espírito Santo de Deus. Vai vivificar esse corpo. Seremos transformados. A nossa alma agora está em Deus. As coisas ruins foram tiradas. Não tem mais pensamentos mal. Coisa ruim. Boleto atrasado. Acabou, meu. Aleluia! Só lá mesmo. É só assim para dar glória, né? Boleto atrasado. Eu falei um monte de coisa e ninguém deu glória. Eu falei boleto atrasado, deram glória. Pastor, O senhor vê como tá todo mundo querendo ficar e não subir. é o quê? O ouro tem alguma coisa dele extraordinária, porque os elementos químicos do ouro tem um dos elementos lá que a ciência não consegue identificar, que fala que é alguma coisa das estrelas. O ouro? O ouro, deixa eu usar uma palavra forte aqui, mas eu posso usar sem medo. O ouro tem muitas atribuições místicas. Desde o Egito. Ó, as tumbas lá do faraó, o camarada as que foram encontradas, né? Aquele lá do Tutankhamon, né? Que o menino morreu com 16 anos, supostamente. Era um sarcófago dentro do sarcófago, dentro de um, do outro. E tinha um que era ouro puro. Eu não sei se está lá no Cairo ou lá em Londres, eu não sei. Eu não tive essa oportunidade de vê-lo ainda, né? O senhor já deve ter ido, o senhor viaja o mundo inteiro. Então, não sei. Ela vai e me leve. Rapaz, não sai da página 40 aqui, vamos lá. É muito manto numa página só. Mel, tranquilo, mel, algum trauma com mel aí, alguém? Não, tudo bem. Pode ser considerado também, às vezes, a Bíblia mel, aquele suco de uva que vai fervendo, bota mais, fervendo, aí daqui a pouco fica aquela calda, só do extrato da uva, que é muito doce, e eles usavam aquilo para adoçar. Das tamarinas também. E o da tâmara também, misturava água, ia soltando, né? Fazia aquela... Esses doces geralmente se faz com figo, né? Pêssego, goiabada. Goiabada é feita assim, claro que eles colocam mais açúcar, né? Pra ficar, mas no caso, se você fizer só da goiaba, também ela fica docinha. Fica mais azedinha, mas é doce, né? Pastor, e da pasta de figos que curou o câncer? Então, o figo tem poderes, é comprovado isso, né? O figo ele tem propriedades. Já que você falou nisso, o figo foi o Isaías, né, que passou? Isaías passou em Ezequiel, né? O figo tem propriedades, sim. O mel esqueci de falar do mel. O mel tem propriedades curadoras também. Vou passar um bizu forte para vocês. Não é coisa de... diz que velho passa... como é que fala? Receita para tudo, né? Mas é o seguinte, a própolis é o antibiótico que a abelha produz. Se você quer passar bastante tempo sem ter gripe, falando sério, tome 20 gotinhas de própolis misturado com água com limão todo dia, pá. E se você tiver com começou a dor de garganta, você sentiu que começou a dor de garganta, bota 5 gotinhas de dormir e não lava a boca, vai queimar, mas você bota na boca, engole aquilo e deixa a noite inteira aquilo ali, ó. No outro dia, meu irmão, você está zerado. É antibiótico. Os antigos, eles passavam mel nas feridas.
Eles nem sabiam, eles não faziam essa separação de própolis, mas já sabia que o mel era curador. Tá? Então, se você tiver numa situação, de repente, aconteceu um acidente, não tem nada, mas tem mel, passa o mel até chegar no hospital. Tá? Porque depois ele vai limpar lá, vai ter que raspar, fazer curetagem, alguma coisa. Curetagem não, como é que chama? Debridar, curetagem é outra coisa. Debridar, né? Debridar. Curetagem é... Deus o livre, né? Curetagem. Bota um paninho, porque se não botar mel ali, as abelhas... Rapaz, o mel demandaria muito tempo da gente falar do mel aqui, né? Temos versículos que falam sobre mel. Eu falei do Salmo 119, 103, né? Quão doces são sua palavra, né? São como mel na minha boca, aquela coisa toda. O figo, nos dias de Cristo, o figo era uma das frutas mais apreciadas. Uma casa que tinha uma figueira na porta era uma casa abençoada. Havia uma mística, né? Eu ia falar dessa palavra, mística. O figo é um fruto meio místico, assim como o ouro também, né? Também. Então, eles acreditavam que ficar sentado debaixo de uma figueira era um bom augúrio. Tanto é que o Natanael, Jesus viu ele sentado embaixo de uma jaqueira, não foi? Não, foi debaixo de uma figueira. Ele podia estar sentado debaixo de tantas árvores, debaixo de uma tamareira, né? Mas não, estava na figueira. Então tinha essa ideia, né? O figo era consumido de diversas formas, ao natural, em passa, também sobre forma de vinho. Lemos em 1 Samuel que Abigail deu a Davi, entre outras coisas, 200 pastas de figo. E figo é uma fruta boa, né? Tem gente que não gosta de figo, irmão, é uma fruta maravilhosa. Muito gostoso, né? Saborosa. Eu já estou falando aqui, já está me dando água na boca. Graças a Deus que lá em casa ninguém gosta. Eu compro a caixa como inteira, né? Eu falo, como é bom. Eu não quero. Então, glória a Deus. Daqui, papai vai comer tudo, né? Coisa boa. E pena que só vem 6 em cada caixinha, né? Pena. Mas a figueira só representava, vamos dizer, que o judeu era abençoado, porque a Bíblia cita bastante coisas da figueira, né? A figueira... Como Jesus fala ali da... Certo homem tinha uma figueira no meio da sua vinha. É. Uma figueira sempre representava... Então, a mística, eu estou falando essa questão mística, né? Às vezes a pessoa não era nem, como é que eu vou dizer assim, idólatra. Mas é aquela coisa de, não, bota uma figueira aqui, igual lá no Rio tem muito, bota aqui uma espada de São Jorge, né? Espantar mal olhado, aquela coisa toda. Não, vai aqui, né? Bota aí uma figueira, né? Mas a figueira ela tem essa coisa de trazer bênção para casa, ainda tirando essa questão mística religiosa aí, né? Mas deixa ali. O próprio, como é que chama? O Zaqueu, né? Ele sobe numa figueira e tem a figueira brava, que é uma outra figueira. É uma figueira que o fruto não presta para comer. E tem a oliveira e tem o jambuzeiro bravo, que é aquela oliveira que você espreme a azeitona e não sai nada. E nós não éramos oliveira. Você sabe disso, né? Você que se acha aí o rei da cocada preta, e eu, nós éramos zambuzeiro bravo, que aperta e não sai nada, mas foi ferida a oliveira verdadeira e você foi enxertado lá. Ato de graça. E Deus não poupou os verdadeiros ramos, que eram os judeus, eles arrancou de lá e colocou você de favor. E não acha que você é melhor por estar lá, não, porque se ele não poupou os verdadeiros ramos, quanto mais você, jambuzeiro bravo. Está escrito lá em Romanos. Isso aí é para terça-feira, né? É trio Alexandre, na terça-feira. Ô, pastor, é trio Alexandre também, né? Era uma oliveira, é bonito esse filme, né? Vamos terminar aqui, na próxima nós vamos falar então, só terminando aqui, na Palestina as figueiras recomeçam a brotar em fevereiro. O figo tem uma característica de dar fruto o ano inteiro. Ele tem um fruto temporão, fruto de verão, fruto de inverno e o fruto normal. Por que Jesus foi naquela figueira se não era tempo? Porque não era tempo de dar os bons, mas em todo ano tem fruto. Só que tem uma época que tem um frutinho meio chinfrim, que é pequenininho, basta um ventinho, ele cai, ele não é firme. E Jesus pensou, mas Jesus não é Deus onisciente, mas ele tinha que dar uma lição para os discípulos. Eita, que veio outro mando aqui agora. Aí Jesus vai e diz, nunca mais, não tinha fruto, né? Só tinha folha, porque o fruto nasce primeiro que a folha. Detalhe, importante na figueira.
O fruto nasce sempre primeiro que a folha. Então Jesus olhou, ó, céus, tem folhas? Então tem fruto. Só que ele chegou lá, tinha uma coisa, mas não tinha outra. Ela era mentirosa. Figueira mentirosa. Ainda que o... Figueira mentirosa. Existe essa figueira? Agora eu não estou lembrado em qual dos escritores, se foi Mateus ou foi Lucas, os que citam esse mesmo episódio. E a perspectiva de um fala assim, ele olhou para a figueira e disse, nunca mais nasça fruto de ti. E o outro diz, nunca mais coma alguém fruto de ti. Parece a mesma coisa, mas não é. Nunca mais nasça fruto, ou seja, nunca mais ela ia produzir fruto. Nunca mais dê fruto para ninguém. Para ninguém. E nunca mais coma alguém do seu fruto? Porque nunca mais existir fruto nenhum. Não. Ela vai ter fruto, mas em tendo fruto, ninguém vai se aproveitar dos frutos dela. É um cara que tem dom, tem talento, mas porque saiu da presença, ninguém vai se beneficiar dos frutos dele. Hoje vai ser difícil. Vai ser difícil. E nós temos dessas duas figueiras nas nossas igrejas. Nós temos. Vou vender esse vídeo hoje. Não vou nem botar no canal. Esse vai ser vendido. Vou ganhar dinheiro com esse vídeo. Irmão, falando sério, nós temos essas dois tipos de figueira na nossa igreja. Eu falo isso com dor no coração. São aquelas que nunca mais vão dar fruto e choram hoje. Eu fazia, eu fiz, conquistei, mas eu pequei. Ainda reconhece. E tem uns que se acham. Tem, mas por causa da sua arrogância, ninguém quer mais fruto dele. Vai morrer cheio de fruto, mas ninguém vai comer. Bem-aventurado aqueles que têm pouco, mas que está na presença. Aí dá pra colocar aquelas mulherinhas que vão se encher da comida e jamais vão se encher dela? Como é que é? Tem um versículo que eu não soube me expressar bem. Tem um versículo que fala na Bíblia bem assim que vocês ficarem todo mundo me olhando aí. Fale, mas que não. As mulherzinhas, ele fala, tem um versículo que fala das mulherzinhas que vão comer e jamais se fartarão. Não, ele está falando daqueles dos sacerdotes que vão nas casas daquelas mulherzinhas que elas sabem e nunca sabem de nada. Aprendem sempre, mas não Aprendem sempre, mas ouvem sempre. Irmã, aí eu vou te dever essa que tem que ver o contexto que está falando. Qual é o assunto que está sendo tratado? Porque eu pegar, pinçar esse texto e aplicar aqui não está certo. Eu não sei, de repente até tem a ver. eu vou achar e vou te mandar pra ver. Não é a Timóteo daquela senhora que fica em casa? É as viúvas, ele está falando das viúvas, aquelas que eram as faladeiras. Aí tá coisa ruim, mano. Sai de ela. Sai dela, povo meu. Então, a próxima aula nós vamos falar sobre o azeite. E aqui a gente termina esse manto que hoje foi forte. Você que faltou perdeu a bênção, hein? Mas eu vou dar misericórdia e deixar esse vídeo para você aqui. Deus abençoe e até a próxima.